Boa noite. Hoje a nossa apresentação é sobre as tendências liberais com foco na abordagem da didática tradicional. O nosso grupo está composto por mim, Caroline, pela Isabelle e pelo Guilherme. Pode passar. Bom, as tendências liberais. Liberal ele não tem a ver com algo aberto ou algo democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões, tendo uma cultura individual. O Libânio, ele corrobora, com a pedagogia liberal, sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. O que isso pressupõe? De que o indivíduo ele precisa se adaptar com os valores, com normas, regras daquela sociedade e através do seu desenvolvimento da cultura individual. Devido a, assim, com ênfase nessa abordagem da cultura, do aspecto da cultura, as diferenças entre as classes sociais, elas não são consideradas, pois embora a escola ela tenta difundir essa ideia de que a igualdade de oportunidades, eles não levam em consideração as desigualdades de condições. Pode passar. Bom, o Ratio Studioro. O Ratio Studioro, ele é um plano e organização de estudos da Companhia de Jesus. Os jesuítas, por sua vez, entre o século XVI e o século XVII, eles eram os principais educadores a atuar no cenário educativo brasileiro. Então, digamos que o Ratio, ele é um conjunto de regras, de métodos, como se fosse uma forma de estar padronizando as metodologias das escolas jesuítas. E com isso, esse manual continha várias orientações para os professores estarem seguindo. Por exemplo, a forma como eles iriam aplicar as atividades, a prova, tarefa para casa. Eles exercitavam a memorização, competição, não era aberto a questionamentos. E assim, e o Ratio, ele deu uma enfraquecida quando o Marquês de Pombal, em 1959, expulsaram os jesuítas. Pode passar. Então, como a Caroline tinha falado, o Ratio Studiorum é o manual que vai orientar. Mas, para isso, também nós temos que entender como é a formação do professor, como que é a figura do professor na sala de aula. Então, a formação, como ela tinha falado, está relacionada com os jesuítas. Então, se é uma formação dos jesuítas, remete que é uma formação religiosa. Então, os professores tinham uma formação religiosa. Tá. Aqui eu trouxe algumas etapas da formação do professor para vocês. O primeiro ano ele aprendia gramática inferior, no segundo, gramática média, no terceiro, gramática superior, no quarto, humanidades e no quinto, retórica. É interessante notar que durante essa formação, os professores tinham como se fossem uns retiros espirituais, já que nós estamos falando dos jesuítas, e eles vieram aqui para evangelizar, então eles tinham os retiros espirituais durante a sua formação. Agora vamos ver o papel do professor na sala de aula. Ele tinha um papel como ele era uma figura central, onde ele era o detentor do conhecimento e ele transmitia esse conhecimento para os alunos, onde os alunos recebiam de forma passiva esse conhecimento. Então, agora nós vamos ver o papel do aluno. O cerne do ordenamento era garantir a uniformidade de procedimentos de mente e coração dos alunos. Se você pegar esse pequeno trecho aqui, ele está totalmente representado nessa figura à direita. O que diz? Que ele quer a uniformidade dos alunos. Então, ao observar, olha aqui a imagem superior. Dá para observar que cada aluno fala de um jeito diferente, cada aluno se porta de um jeito diferente. Se você observar o primeiro aluno e o último, eles estão totalmente diferentes.
O professor, se você olhar o professor, ele não está falando e sim escutando os alunos. Agora, se você olhar a imagem de baixo, o professor o quê? O professor está falando e os alunos estão repetindo literalmente o que o professor está falando. Além disso, se você observar a postura dos alunos, são todos iguais, ou seja, é o que o trecho aqui acabou de dizer, porque eles queriam a uniformidade dos alunos, não só na conduta, mas no conhecimento em tudo, uniformidade em tudo. Se vocês olharem atrás do quadro do professor, da figura abaixo, você vai ver que o quadro está uma boca pedindo silêncio, que é justamente para isso. Quem fala é o professor, os alunos só repetem o que o professor fala. Ou seja, o aluno ele é passivo quando vai aprender. Agora vamos ver a relação do professor-aluno. Embora não se preceptuassem castigos corporais, os jesuítas não os suprimiram de todo. Ou seja, mesmo sendo proibido, estritamente proibido, os jesuítas faziam essa prática. Eles castigavam seus alunos. Permitiam-se, desde que houvesse justificativa, chicote ou palmatória. Os golpes não ultrapassam a 6, evitando-se atingir o rosto ou a cabeça. Se você parar para analisar essa parte de não é para atingir o rosto nem a cabeça, por que não podia? Se você parar para prestar atenção, quando você veste um uniforme, olha lá o uniforme deles, é até aqui, se o professor castigasse, por exemplo, com chicotadas nas costas, ao ele vestir a camisa, cobriria isso e ficava como se fosse uma maquiagem nessa parte. Ninguém visualizava que o aluno sofreu um castigo corporal. Agora vamos ver o papel da escola. O papel da escola era fornecer a formação intelectual clássica estritamente vinculada à formação moral embasada nas virtudes evangélicas, nos bons costumes e hábitos saudáveis, explicitando detalhadamente as modalidades curriculares, como desde o começo nós havíamos falado, que essa formação está vinculada à formação dos jesuítas, ou seja, os jesuítas eram uma escola estritamente evangélica. Então, tudo que a gente falar aqui vai estar relacionado com a formação evangélica. Então, o conteúdo que eles vão ter vai ser evangélica, ou seja, se vocês pararem para prestar atenção, eles vão formar a pessoa, uma formação cristã, no caso. A escola não fornecia todos os livros aos estudantes, mas apenas alguns aconselhados pelos docentes e com o conhecimento do reitor. Ou seja, se tivesse um livro que ia contra os preceitos cristãos, o que acontecia? Ele era barrado pelo docente, quando não pelo docente, o reitor barrava. Ou seja, os alunos só viam conteúdo a favor da ideia cristã. Bom, a metodologia na didática tradicional é mais ou menos como o Guilherme disse lá no papel do aluno. O aluno, ele apenas ouvia, decorava e obedecia. O aluno ele é visto como receptor, assimilador e repetidor. E aí o aluno ele reage somente em resposta àquilo que o professor faz algum questionamento dentro da sala. E ele procura ouvir tudo em silêncio. E o aluno ele possui uma atuação muito limitada. Ele participa pouco da construção do conhecimento. Mesmo que, por vezes, ele responda as perguntas do professor e faça os exercícios propostos. E aí, a tarefa principal do aluno é memorizar os conhecimentos sem estratégia alguma. Ou seja, um exemplo é uma fórmula da química que você tem que saber a estrutura, a fórmula e tudo mais. E, geralmente, o aluno encontra uma forma mais fácil de fazer aquilo. Só que aí, se não for da mesma forma que o professor ensinou dentro da sala, o professor não aceita da forma que o aluno aprendeu. Não importa se é mais fácil ou se é mais difícil, tem que ser somente da forma do professor. E aí, o aluno, ele realiza repetições unicamente para conseguir boas classificações
ou até mesmo para poder agradar o professor. Para ele, existia uma linguagem do professor que deve ser aceita, e mesmo que o aluno não compreenda. E aí, tem a exposição verbal da matéria ou demonstração, que é tanto a exposição quanto a análise da matéria são feitas pelo professor. E aí tem os passos a serem observados, que são preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. Pode passar. E aí, o método de avaliação, ela se dá por verificações de curto ou longo prazo, que é a arguição, a tarefa de casa, provas escritas, trabalhos de casa, e sempre da forma que o professor ensinou, sem nenhum tipo de estratégia. Pode passar. Bom, em linhas gerais, com base no material, com base nas apresentações, nas falas dos colegas, a abordagem tradicional, ela tem essa centralidade na figura do professor como detentor do conhecimento. Dos materiais que eu li, eles falam muito em questão da transmissão do conhecimento, da figura do professor para os alunos. O método, ele é padrão, a metodologia é a mesma para todos os professores. A Isa abordou sobre as questões das avaliações, exercícios. O Guilherme falou também dos alunos nessa posição do aluno enquanto receptor. A Isa também enfatizou essa parte, a memorização. Então, o RATIO, que foi um plano elaborado pelos jesuítas, digamos que tudo isso também está relacionado com a questão das classes, que enfatiza a parte da conservação da sociedade, né? Fala até o material que a professora disponibilizou fala da transmissão da quantidade de conhecimento e não da qualidade dos conhecimentos. Então, é mais ou menos isso, estimulam a competição entre os alunos, os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não tem nada a ver com o cotidiano dos alunos. Eles não consideram o local que o aluno está inserido. É mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje. Obrigada pela atenção de todos.